Amigo telespectador, aqui estamos para mais uma entrevista e, outra vez, um convidado muito especial, pessoa conceituada, pessoa de capacidade, que nos honra com a sua presença. Muito obrigado pela presença, doutor Dalmo Branquinho. Eu que agradeço, é um privilégio estar no seu programa. Você é advogado? Advogado e professor de Professor. direito. Sim. Agora, que eu saiba, anteriormente, antes de formar-se em direito, você foi farmacêutico? Sim, sim. E sou farmacêutico até hoje, só não exerço. Eu fiz farmácia em bioquímica na Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, que hoje se chama Unifal. Me formei em 1985. Aí tive um período em que eu trabalhei... Quantos anos? Trabalhei durante 13 anos, tive laboratório de análises clínicas, farmácia. Só depois, com o direito, que eu acabei montando meu escritório e segui essa carreira com a advocacia e o magistério. Interessante que temos em Franca e na nossa imensa região muita gente que estudou na conceituada e tradicionalíssima escola Universidade de Alfenas. Sim. E você, portanto, na época, a opção primeira foi farmácia. Sim, foi farmácia. E se você me permite uma rápida história aqui, era um desejo do meu pai que eu fizesse direito. E meu pai me falava sempre, não, você devia fazer direito, nós temos uma faculdade aqui do lado, eu morava em Pedregulho, sou família de Pedregulho. E acabou não sendo a minha primeira decisão. Fiz farmácia e bioquímica só depois. Mas farmácia, então, era a sua... Era o que eu queria fazer. Era a sua meta. Era a minha meta. Fiz farmácia e bioquímica, me dediquei por algum tempo e depois, aceitando a sugestão do meu pai, que ficou muito feliz com isso, acabei fazendo direito e hoje me sinto plenamente realizado. E na advocacia você é formado em Franca? Sim, me formei na Faculdade de Direito de Franca. Municipal? Nós somos na Municipal, nós somos da turma de 97, temos uma turma maravilhosa e ainda convivemos, convivemos com muitos dos colegas ainda. Muitos colegas famosos, alguns Sim. promotores, outros juízes. Outros grandes advogados, delegados, todos eles com muito sucesso, sim. E professores assim de renome, quais que você se lembraria? Professores, da minha turma, nós temos alguns professores que mantêm hoje, inclusive, são coordenadores de cursos. Marcaram época. São professores que continuaram a carreira acadêmica, fazendo doutorado, pós-doutorado. A maioria deles se dedicou tanto a sua carreira, né, tanto a advocacia ou depois um resultado de concurso público, mas também com ênfase na parte acadêmica. Agora, a mudança é muito grande de direcionamento da farmácia, dos laboratórios para o direito. E como que aconteceu isso? De repente você concluiu que a sua opção de trabalho e de vida seria o banco da escola, da faculdade de Direito e a advocacia. Sim, é uma mudança incrível e foi incrível na minha vida também. Tive um apoio da minha família, sem o qual eu não teria a menor condição de ter feito essa mudança, uma mudança radical. O que eu penso que tenha me ajudado bastante é que eu acabei me dedicando a essa área da saúde também, voltada para a advocacia voltada para a área da saúde. Então, eu hoje me dedico ao direito médico e da saúde e em razão da experiência que eu tive em farmácia e bioquímica, isso me ajudou bastante. Então, o direito, embora tenha aí não tenha muita similaridade com a farmácia e bioquímica, mas eu acabei trazendo essa experiência que eu pude ter no dia a dia da advocacia e também da academia. Farmácia, bioquímica, laboratório, um pouco a mais de estudo, você seria médico. Na época existia sempre existiam essas primeiras opções, que eram medicina, direito e engenharia, odontologia. E a medicina me atrai como um ramo de atuação, como uma forma de dedicar o meu trabalho no direito, mas não tive em nenhum momento a intenção de fazer medicina, mas poderia ter feito. Poderia ter feito. E o conceito sobre a Universidade de Alfenas?
todo mundo a tem como uma das grandes escolas de Minas Gerais. É maravilhosa. Eu tive uma grande oportunidade lá. E quando estudei lá, me formei em 1985, ela se chamava Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas. Depois... Universidade Federal de Alfenas. E ela já era, né? Já era federal, só mudou o nome e cresceu, ficou muito grande. A própria cidade cresceu muito. A cidade cresceu muito. Eu voltei há algum tempo atrás e a cidade mudou bastante, né? Mudou bastante. É interessante que uma viagem daqui a Alfenas, passando por Passos, daqui em diante, praticamente você avista o Rio Grande o tempo todo. Os lagos, né? Tanto que Alfenas era chamada de a cidade dos lagos, né? E aí ficou uma saudade? Muita saudade, muita saudade. Tive ótimos momentos lá e ainda me marcam bastante. De vez em quando tem que voltar. Tem que voltar. Nós fazemos alguns encontros de música, na época nós tivemos banda lá, participamos de festivais, então encontramos alguns amigos lá para reviver esses momentos. Doutor Dalmo Branquinho, o Branquinho é muito tradicional, é uma família muito numerosa da nossa região. Você pertence a essa família? Sim, a família Branquinho, ela é tradicional. Meu bisavô fundou a cidade de Pedregulho, Major Antônio Cândido Branquinho. É uma cidade maravilhosa, muito pequenininha, adoro Pedregulho, uma cidade... Capital da região. Da região, nasci em Pedregulho, é grande metrópole, né? E a família é de lá. Muita gente me pergunta se eu tenho alguns parentes por aqui, e tem muitos, né? Com certeza. Mas os mais conhecidos mesmo são os de lá, e como nós já falamos, é uma família só, né? Que é uma família que tem origem portuguesa. Eu me recordo de alguns anos atrás, a nossa cronista aqui de televisão, a Rosana Branquinho, ela promoveu o encontro da família com mais de 260 pessoas presentes. Sim. E eu me recordo de outras pessoas. Nicásio Branquinho, por exemplo, é uma figura que não me foge nunca da memória devido àquele passado como poeta, escritor, não é? A Rosana é muito querida, ela é prima, nós temos um contato, sim, há muito tempo. Eu não a vejo pessoalmente, mas é queridíssima, é uma profissional exemplar. E ela sempre me cobrou essa participação nos eventos e eu acabei não indo. O Nicásio Branquinho era primo do papai e o papai gostava muito dele. Me lembro de ter, e tenho até hoje, um livro dele de poesias. E eu também tenho, autografado por ele. Autografado por ele, que é uma honra. Ele, os últimos tempos, em Cristais Paulista. Sim, Cristais Paulista. Eu, infelizmente, não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas... Porque você estudava fora? Sim, o papai adorava ele. É uma personalidade diferenciada, eu tenho a impressão. Com certeza. E eu brinquei que a Grande Pedregulho, porque nos bons tempos do governador Quércia, quando falávamos lá em São Paulo e outras regiões, né, o governador sempre dizia o seguinte, que Franca pertencia à Grande Pedregulho. É verdade. Então, era uma referência. Verdade, E hoje é o café que projeta Pedregulho, são acontecimentos marcantes. Sim, sem dúvida. O café sempre foi teve uma posição de destaque na cidade, hoje continua. Nós tivemos também o governador da cidade, né, que ele, na verdade, é de Igaçaba, né? Que é distrito. Que é distrito, mas era muito, gostava muito de Pedregulho e tinha muita amizade em Pedregulho, todos gostavam muito dele. É referência, né? Referência, com certeza. Bom, com certeza. Falamos bastante sobre a sua profissão, primeiro farmacêutico, depois na área de química também, bioquímica e agora direito. Mas nos bons tempos de farmácia, onde ficava o seu estabelecimento? Eu tive uma farmácia em Pedregulho, nós tínhamos ali na praça, a gente chama de praça, me parece que é a 18 de março hoje, que chama em Pedregulho. É a praça central? É a praça, porque tem um jardim, a gente chamava de jardim e é do lado a praça 18 de março. É porque tem a praça da igreja também. Essa da igreja que a gente chamava de jardim, a outra que é onde ficava a minha farmácia, que ficam os bancos ali. A região comercial. Isso, foi
um período que eu tenho muitas lembranças boas. Em Franca você não trabalhou como farmacêutico? Não. Só foi em Pedregulho mesmo. Tive laboratório também na Santa Casa de Pedregulho. E foi todo o período voltado para a saúde foi em Pedregulho. E falando em Santa Casa de Pedregulho, hoje é referência regional. Sim. E tem uma estrutura muito, muito boa. Nós temos, sempre tivemos excelentes médicos, sempre tivemos excelentes gestores e continua sendo referência. Muito bem, Dr. Dalmo Branquinho, advogado conceituado farmacêutico, nosso entrevistado de hoje. Um breve intervalo, daqui a pouquinho a sequência da nossa entrevista de hoje. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Está em busca de uma escola de qualidade para seu filho, que ofereça segurança e desenvolva habilidades e competências? Então você encontrou Colégio Infacap. Educação infantil e ensino fundamental totalmente adequados às normas da BNCC, com aulas de música, judô, balé, artes e informática criativa. Adotamos o sistema Reggio Emília, um método de ensino por projetos que desenvolve a imaginação de forma participativa e coletiva. Aqui, no Colégio Infacap, as ideias das crianças são levadas a sério. Colégio Infacap. Muito bem, amigos, a entrevista de hoje com o extraordinário profissional, antes farmacêutico, não deixa de ser farmacêutico, mas não trabalha mais nessa atividade, hoje atuando na advocacia, Dr. Dalmo Branquinho. Doutor, o direito médico, a área de saúde, é a sua especialidade? Sim, é a minha paixão, é o que eu gosto de fazer, tenho já uma experiência em função de ter trabalhado, né, como farmacêutico bioquímico, e pelo fato também de ter assessorado operadora de plano de saúde, hospitais, e hoje continuo assessorando clínicas médicas, profissionais médicos, atuo na saúde de uma forma geral. Tem sido bastante prazeroso esse trabalho. Professor e direito médico e direito empresarial, como que é esse lado? O lado professor é uma paixão que não se explica. Não é possível, com tantas atividades, com tantas obrigações que nós temos. Às vezes sem tempo. Sem tempo e sermos tão apaixonados pelo magistério. Isso acontece, isso acontece. Eu gosto muito de sala de aula. Tenho grandes amigos que foram meus alunos e isso me ajuda muito no lado da advocacia. Gosto muito de ser professor, isso me estimula a estudar. O aluno nos estimula bastante a sempre estar atualizado e para entregar pelo menos um bom conceito a ele. Em quais faculdades o Dr. Dalmo Branquinho hoje leciona? Hoje eu sou professor da Unifeg, que é um centro universitário de Guaxupé. Eu dou aula de Direito Empresarial e Prática Jurídica. Vou até lá. E é longe? É longe, são quase 2 horas de viagem, mas gosto muito, é uma instituição maravilhosa. Gosto muito dos professores, dos alunos. Já me adaptei, estou lá desde 2017. Aqui em Franca eu dei aula na Unesp, na Municipal e na Unifran. Na Unifran eu tive lá por 13 anos, mas eu tinha ficado 1 ano parado e pensava que eu pudesse superar essa minha paixão pelo magistério e acabei, não foi possível, voltei e não sei se eu pretendo parar, pretendo continuar. Bom, hoje em Franca nós temos 4 faculdades de Direito, a Municipal,
A Unesp, tradicional, a Unifran, que cada vez mais ganha conceito, e a Anhanguera. Sim. 4 faculdades numa cidade que se torna, portanto, referência no direito no Brasil. Sim, é impressionante isso. E como tem a possibilidade de se crescer nessa área. A Anhanguera veio agora, no curso de Direito, nós estamos com a coordenadora também, que é daqui de Franca, a doutora Elvira Godiva, que é excelente profissional e que tem tudo para fazer um excelente curso de Direito. As outras já são tradicionais, já tem muito tempo e também são exemplos e têm formado por aí ótimos profissionais. Com certeza. Com certeza. Mas aí uma pergunta, teremos trabalho para tanta gente? Eu acredito que sim. Eu acho que a cada dia nós temos mais profissionais no mercado, de alguma maneira, mas os profissionais que querem se dedicar e que trabalham com afinco e com determinação sempre vão ter trabalho. Para esse não vai faltar. Eu não acredito que falte, não acredito. E a presença das mulheres? Hoje elas são maioria na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Mas e na prática? Estão se dando realmente bem? Sem dúvida. A mulher ela tem um trabalho fundamental, não só na advocacia, não só no magistério, mas em qualquer setor. A mulher tem uma determinação fabulosa, na medicina. Hoje nós temos profissionais de todas, temos CEOs, chefes executivas, diretoras executivas, presidentes de grandes corporações que são mulheres e realizam um trabalho excepcional. A mulher sempre teve a capacidade e determinação para liderar e para fazer qualquer tipo de trabalho. O que faltava era um pouco de espaço. Oportunidade. Hoje a oportunidade, hoje não tem mais nenhum tipo de restrição, imagino que não tenha. E a mulher vem conquistando cada vez mais o seu espaço. Doutor Dalmo Branquinho, as operações, planos de saúde, quais as dificuldades? A operação de plano de saúde tem uma imensa dificuldade. Para os dois setores, para as duas partes. A operadora de plano de saúde que tem uma dificuldade em manter os custos e as despesas que vão aumentando bastante, são 47 milhões de beneficiários no Brasil inteiro. E o beneficiário com grande dificuldade de fazer o pagamento das mensalidades, do valor relativo ao plano. De repente estão muito caras. São caras, mas a inflação médica é muito alta. O valor do custo da medicina, o valor dos procedimentos, da cirurgia, dos equipamentos, cada dia a tecnologia vem aumentando mais, sobe muito, bem além da inflação. Mesmo diante da deflação desse mês, que esse mês de setembro passado, 0,04% de deflação. Sim. Mesmo com essa deflação? Mesmo com a deflação, nós temos uma inflação médica muito alta. Por quê? Muito relacionado aos equipamentos serem importados e também em relação ao dólar, em relação ao euro, que nós não temos uma desvalorização dessas duas moedas, né? E a tecnologia sempre presente vai exigir, com toda certeza. Saúde pública, saúde privada, os parâmetros. Hoje nós temos a saúde pública que vem sendo aparelhada, nós não podemos esquecer que a saúde pública também vem desempenhando dentro das possibilidades um bom papel, mas é papel constitucional também, né, do Estado dar a saúde. A Constituição... Responsabilidade. Sim. E hoje, aqueles que não são contemplados por um plano de saúde têm que se socorrer do sistema único. Nós temos um trabalho muito bem feito, lógico, com as limitações e com as críticas que normalmente são feitas, mas ainda nós temos um bom trabalho realizado na saúde pública. Garantias individuais, garantias coletivas. O advogado tem que sempre estar presente. Totalmente. Eu acho que é impossível se conquistar garantias ou se manter garantias sem a posição do advogado, sem a atuação do advogado. E isso, inclusive, é previsto na Constituição, que o advogado é essencial à administração da justiça, né? E é fundamental, considero fundamental. Futuro do direito. O que o senhor me diz? Eu acredito no futuro do direito com muita luz. Já ouvi e já li algumas matérias preocupantes sobre o fim do advogado, do profissional, em razão dessa evolução tecnológica. Não acredito nisso, em hipótese nenhuma. O computador sozinho nunca vai resolver. Não. O computador é essencial.
Eu não me vejo trabalhando sem o computador, sem as inovações. Mas ele não é mediador? Não é. Pelo menos, acho que até as próximas gerações, as gerações que nós temos agora, dos meus filhos, dos meus netos, ainda não serão. Só se vier um robô que sabe perguntar. Mas, assim mesmo, nós sabemos das limitações. Eu acredito que a evolução nos assusta muito, mas ainda está muito longe. Ainda é preciso, necessária a alma do ser humano. Com toda certeza. É necessário ouvir, né, o seu cliente, é necessário ouvir a outra parte. Discernimento. Absolutamente. Presença do juiz. Cada juiz no Brasil tem alguma coisa a mais de 7.000 processos. Eu não sei se é desumano, porque como é que vai analisar e avaliar tudo isso? Agora, as pequenas causas, o Sejusc, o futuro desse lado aí do direito. Eu acho que hoje o trabalho continua sendo árduo, porque nós temos poucos profissionais, mesmo os juízes ou promotores que pertencem ao Ministério Público, nós ainda temos poucos profissionais. Em relação às conciliações, é muito importante que não se perca de vista a arbitragem. Acho que a arbitragem tem que ser colocada em foco e tem que fazer parte do futuro das conciliações. Vai existir sempre? Com toda certeza. Doutor, aquele jovem que está, por exemplo, fazendo cursinho, vai prestar o vestibular agora nos próximos meses, direito continua sendo uma boa opção? Qual que é a sua referência, a sua palavra para essa pessoa, para esse jovem que está olhando aí para o mundo e buscando o seu caminho? Eu acho uma ótima opção, acho que o direito tem que ser considerado. Nós temos em Franca ótimas universidades, nós temos faculdade de direito, a Anhanguera, a Unifran e a Unesp. Nós temos excelentes cursos de direito na região também e temos os clássicos, né, na cidade de São Paulo, temos no Brasil inteiro ótimos cursos. Eu acho que é uma opção absolutamente que deve ser válida e deve ser considerada pelo estudante. Mas o Dalmo Branquinho, já com alguns cabelos brancos, mas tem um detalhe, parar de estudar nunca. Não, os cabelos brancos continuam aparecendo a cada dia e eu venho percebendo isso, mas parar de estudar é impossível e eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de me preparar para o que eu faço, então estudar é uma exigência sem a qual não dá para viver. A atividade não permite parar? Não permite, impossível. Agora, aquele jovem recém-formado, por exemplo, ele tem que buscar necessariamente doutorado, mestrado? Tem que buscar. Eu acho que hoje nós não podemos esquecer a mudança que nós tivemos no ensino. Antes, o diploma era um ponto de chegada. Hoje, o diploma é um ponto de partida. Hoje, nós temos que pensar que é esse o momento que vai exigir muito mais de nós, vai exigir determinação, vai exigir dedicação, um trabalho realmente que vai começar no momento em que você estará habilitado a atuar. Antes não, antes bastava chegar a ter o diploma e pronto. Pode abrir uma porta. Hoje não, hoje tem que ter mais, tem que se fazer uma pós-graduação, fazer o mestrado, o MBA, continuar, quem gosta da carreira acadêmica, continuar mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim dentro da área que tiver afinidade. Tem muitos advogados de conceito realmente. Agora, da turma nova, tem muita gente despontando? Tem. A cada dia os alunos vêm mostrando maior interesse, eles têm já entendido essa necessidade de estudar e de não ser mais um, né? E trazer e saber que eles têm, que o trabalho deles terá uma consequência social, uma consequência política, econômica. Eles têm encarado isso de uma forma muito interessante. Eu acho que nós vamos ter e temos, né, já hoje alunos que foram, advogados que foram alunos meus que já estão despontando e outros que ainda virão, com certeza trarão uma honra muito maior para a advocacia. O Supremo, de repente, passou a ser o maior foco do noticiário, da mídia, e podemos ter confiança que o Brasil realmente muda
apesar de tantas dificuldades? Eu acredito, e acredito na nossa Corte Suprema também. A Corte Suprema, ela está acima dos seus ministros, assim como o Brasil está acima de todos que governam hoje ou governaram ontem. Nós temos que pensar em prioridades. A Corte Suprema sempre foi importante para o país, nosso Supremo Tribunal Federal, e vai ser essencial. É o guardião da Constituição e deve realmente ser respeitado. Eu respeito muito o Supremo Tribunal Federal e, repito, independente de quem ocupou no passado ou ocupa atualmente, nós temos que considerar a instituição. Instituição OAB, inclusive, tem sido criticada ultimamente devido à atuação do presidente, mas o Corpo de Advogados do Brasil tem papel relevante nesse contexto. Relevantíssimo. Eu acho que o papel da OAB é essencial. A OAB, em alguns momentos, ela é a voz das pessoas que, em muitas situações, não seriam ouvidas. Não tem voz, não tem direito. Não tem direito. Eu acho que a atuação da OAB... Claro que nós temos críticas para aperfeiçoamento de qualquer tipo de instituição, como a OAB também mereceria críticas pontuais em algumas situações, mas eu acredito que a instituição, de uma forma geral, atende à necessidade. Dr. Dalmo Branquinho, advogado, ex-farmacêutico na profissão, continua farmacêutico, mas na atividade do dia a dia. Obrigado pela presença. Teríamos muitos assuntos a mais, a conversa está muito boa, mas o nosso tempo está também limitado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, com certeza foi uma excelente conversa. Ficaríamos aqui por um longo período falando sobre direito, principalmente com uma pessoa que é o ícone do jornalismo e fez muito pela comunicação de Franca. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Dalmo Branquinho, advogado, nosso entrevistado, e obrigado a você que esteve conosco em mais essa edição.